E vamos começar esse mês de outubro. Que bênção, mais um mês passou. Camila, não vi setembro passar. Eu também não, gente. Passou rápido demais, né? Mas enfim, a Bíblia diz que os tempos seriam abreviados, hein? Será que está sendo abreviado? Gente, eu acho que só não enxerga quem não quer que o tempo está sendo abreviado. Está muito rápido. Então aproveite esse tempo que está rápido, minha filha. E fique realmente firme aos pés de Jesus, aos pés de Cristo, no caminho. Qual que é o caminho? Estamos no caminho para a vida eterna. E assim nós vamos permanecer em nome de Jesus. E vamos também continuar aprendendo sobre as mulheres da Bíblia, mas o nosso tema específico mesmo, nesse mês de outubro, são as mulheres sem nome. E quantas mulheres sem nome nós não temos na Bíblia, não é mesmo? Várias. Tem até um título de um livro que fala sobre a mulher sem nome, que fala sobre as esposas de pastor. Talvez você, minha amiga esposa de pastor, está aí me assistindo e está dizendo assim, Camila, eu sou sim também uma mulher sem nome. Por quê? Geralmente, quem que é? A esposa do pastor. Tá com quem? Tá com a esposa do pastor. E às vezes tem membro que acaba nem sabendo o nome da esposa do pastor, mas faz parte, querida. O importante é que sim, se a pessoa fala a esposa do pastor, que ela está te ligando a ele. E isso é tão importante porque até no programa anterior nós falamos um pouco disso, né? Sobre a Priscila e o Áquila. Uma mulher estava ligada à outra. Então não fique triste, não, se o seu nome estiver ligado ao do seu marido. Muito pelo contrário, se alegre. Camila, mas ele não é muito um homem que dá muito para se alegrar, não, pelas atitudes dele. Então ore a Deus. Fica firme, porque daí, sem você ficar falando muito, com a boca fechada, aí ele vai com certeza ser ganho sem palavra, vai entrar realmente no caminho sem palavras, sem que você precise ficar falando. E vamos então falar sobre essas mulheres sem nome, e hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló. No decorrer dos programas que nós estamos falávamos sobre as mulheres da Bíblia, falamos sobre várias mulheres que às vezes a gente não escuta falar com tanta frequência, né? Mas não é o caso da mulher de Ló. Nós ouvimos bastante falar sobre a mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló foi aquela que o anjo falou que não era para olhar para trás, porque cidade, no caso Sodoma e Gomorra, ia ser destruído, e o anjo deu uma ordem para o Ló, dizendo que não era para olhar para trás. Ele ia salvar a família dele, mas não era para ele olhar para trás, né? E foi onde aquela mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Onde é que está isso, Camila? Vamos ler um pouquinho. Está lá em Gênesis capítulo 19. E lá no versículo 12 diz assim: Então disseram aqueles varões a Ló. Que varões, Camila? Os anjos que foram até a casa de Ló. Gente, se vocês forem ver o capítulo 19, chega a ser um absurdo. Por quê? O povo de Sodoma e Gomorra, eles eram tão corrompidos, era tão maligno as coisas que aconteciam naquele lugar, que quando chegaram os anjos na casa de Ló, os homens lá da cidade de Sodoma e Gomorra, eles eram tão perversos que eles chegaram até Ló, na casa dele, e queriam saber quem eram aqueles homens e queriam obrigar a Ló a apresentar aqueles homens a eles, para eles terem relações sexuais com aqueles homens. Eles nem sabiam quem era, mas queriam ter relações sexuais com aqueles homens. E o Ló fez o quê? Falou, não, eles não, eu tenho que proteger eles. Então pegue as minhas filhas. Gente, cada absurdo que acontecia naquela cidade. Foi onde Deus decidiu destruir aquela cidade. Mas Deus tinha um propósito de salvar Ló. Foi onde Deus enviou os anjos para a casa de Ló para salvar, para alertar ele, para falar o que ia acontecer. E foi e é daí que nós vamos continuar, que é no versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui?
teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa casa, tirando-os para fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disseram: levantai-vos, saí-vos deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos do genro. Como assim? Quem que vai destruir? Tá louco, Ló? O que você tá falando, Ló? Não deram importância. E no versículo 15, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçais na justiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-lhe fora da cidade. Os genros já não estavam acreditando, né? Os pretendentes daquelas meninas já não estavam acreditando. Como assim? Quem vai destruir? Não sei se eles gostavam daquilo que acontecia. Porém, como você pode ver, aqui diz que o clamor de Ló, falando Jó, mas não é Jó, gente, é o Ló. O clamor do Ló chegou ao Senhor e ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, que gente, não é por nada não, é por nada, mas acho que tinha que ser destruído mesmo. Começar do zero, ainda dava. Hoje não dá mais, né? Hoje está complicado, mas vamos voltar lá para cá, né? Não estamos falando do Brasil, estamos falando de Sodoma e Gomorra. E aquele clamor, eu acho que dentro de Ló tinha aquele clamor. Meu Deus, olha onde eu vivo, olha o lugar que eu vivo. Lembra quando ele escolheu ir para a campina verdejante? Ele escolheu ir para o lugar bonito, aos olhos, um lugar onde certamente ele plantaria e ia colher. Que lugar era esse, Camila? Lembra que ele escolheu? Era Sodoma e Gomorra. Cuidado com as suas escolhas. Ele escolheu uma coisa que aparentemente aos olhos dele estava ótimo. Ele não orou. Por isso que eu digo, antes de tomar qualquer decisão, pergunte a Deus se é realmente a decisão que você tem que tomar. Aparentemente é tudo lindo. Aparentemente a campina verdejante é melhor do que o deserto. Aparentemente aonde está tudo tão lindo. Aparentemente a proposta que você tem recebido, aquilo que está diante dos teus olhos parece que está tão bonito e não tem como recusar. Então vai ser melhor, Camila. Meu futuro aqui vai ser melhor. Será? Cuidado com aquilo que você tem visto. Coloque diante de Deus e espere a confirmação. Porque Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra, onde era campina verdejante, coisa linda, onde ele teria um futuro lindo. Só que foi exatamente ali que ele clamou, dentro dele, ele clamava a Deus, pedindo para Deus fazer alguma coisa naquele lugar. Acho que sobrou um pouquinho de temor, tanto que Deus foi misericordioso e enviou os anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, sim, porém para salvar a família de Ló. Eu acho que sobrou um pouquinho de temor, mesmo que ele não tenha orado antes de escolher a campina verdejante, acho que sobrou um pouquinho de temor daquilo que ele aprendeu com os tios dele, com a família dele. Então, acho que aquele temor ficou um pouquinho e Deus olhou realmente para aquele temor. Talvez tenha tido arrependimento, nós não sabemos, a Bíblia também não fala. E o que Deus fez? Deus foi tão misericordioso que enviou o anjo e alertou a Ló. E o Ló chegou e falou para quem? Falou para as filhas e para os genros. E os genros falaram, imagina, que loucura! Quem vai destruir? Não vai destruir nada, não vai acontecer nada. Gente, se Deus diz algo, nós temos que acatar. Se Deus tem falado algo para você, tem te dado, dirigido uma palavra, tem até uma jovem lá na igreja
que Deus tem direto falado para ela, usado alguém para falar, ou é na escola, ou às vezes até quando estamos assistindo o Fala Amigo, nós estamos ali assistindo, aí do nada ele pega e comenta sobre aquilo, sobre aquele tema que tanto está no coração dela. E ela fala, mas o que eu faço? Todo lugar, todo dia eu escuto sobre isso. E eu falo, Deus está querendo falar alguma coisa com você sobre isso. Coloca diante de Deus, pergunta realmente, Deus, o que o Senhor está querendo dizer? Fala comigo, realmente me faça entender o que eu preciso, o que o Senhor está querendo dizer com isso, para que sim, você possa obedecer a Deus e não zombar, tipo, é loucura, que vai destruir nada, não zombe. Se Deus está prometendo, fique atento que com certeza Ele quer falar algo com você. E nós vamos parar um pouquinho de falar da mulher de Ló, do Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra. E nós vamos parar um pouquinho, nós vamos ouvir um musical muito lindo, que eu acredito que essa canção vai falar ao seu coração, até porque nós já tivemos essa linda cantora, menina, mulher de Deus, conosco também no estúdio do Entre Mulheres. Então nós vamos ao musical e daqui a pouco nós já voltamos para aprender um pouco mais sobre essa mulher sem nome. Então vamos ouvir o musical da Sara Beatriz, Basta Acreditar. Daqui a pouco eu volto. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar. Tua voz me diz, filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito em ti, Deus. Todos os dias, quando sonhava com o que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar. Me diz, filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito tudo pode passar, tudo pode
pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, acredito em ti, Que lindo, realmente, basta acreditar, querida. Tem que acreditar mesmo. E não zombe, não. No bloco anterior eu estava dizendo aqui que os genros do Ló ouviram a ordem que os anjos tinham dado para Ló e zombou. Não acreditou, não. Basta acreditar. Eu acredito que Deus vai fazer sim o melhor, mas tem que acreditar, não pode duvidar, não. A Bíblia fala que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Um dia eu acredito, um dia eu não acredito, um dia eu acredito, um dia eu não acredito. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, outro dia eu estou crente, outro dia eu estou incrédula. Não seja assim, não. Não seja como a onda do mar, não. Fique firme e acredite que a bênção vai te alcançar em nome de Jesus. E vamos voltar aqui falar sobre essa mulher que não tem nome, que nós não falamos muito sobre ela, não. Porque você pode ver que ela está quietinha aqui. Está quietinha, não falamos ainda sobre ela, mas é preciso falar sobre o que aconteceu para poder falar sobre ela, né? Então vamos agora lá para o versículo 17. E aconteceu o quê? Tirando-os para fora, disse-lhe: escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti. E não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte. E para que não pereças. E no versículo 18, o Ló disse assim: assim não, Senhor. Ai, Ló, Jesus. Assim não o quê, Ló? Já foi dito tudo que vai acontecer. O que você está querendo, Ló? E vamos agora pular, depois você lê, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui lendo. Lá para o versículo 24. Aí você vai ver por que o Ló falou que não. Não, Senhor, porque ele ficou um pouco com dozinha do povo lá. Mas depois você lê. E no versículo 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então chegamos na dita cuja mulher de Ló, mulher sem nome. Os anjos deram uma ordem para Ló. Só que quando ele não deu essa ordem somente quando ele foi falar que ele ia destruir, como você pode ver nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, os anjos falaram para Ló que iam destruir as cidades. Aí foi onde ele perguntou: tem mais alguém? Tem genro? Tem filhos? Quem mais tem nessa casa? Quem mais mora nessa casa? Isso foi só para Ló. E quem reportou a mensagem para a família foi o Ló, dizendo que a cidade ia ser destruída. Foi onde os genros de Ló não acreditaram. Ou seja, não acreditaram que aquela cidade ia ser destruída. Olha a incredulidade. A incredulidade lhe trouxe uma consequência, porque eles foram destruídos. E a família do Ló? E as meninas lá?
e a mulher do Ló. E o Ló, acho que não estava acreditando muito também não, porque o anjo falou, sai, vai para fora. E eles ficaram lá enrolando, digamos assim. Ficaram. Eu não sei se eles estavam tanto acreditando no que ia fazer, mas se eram os anjos que estavam ali dizendo o que ia fazer, por que essa criatura teve que duvidar daquilo? Os anjos pegou ele, tirou para fora e falou, não olhes para trás e nem pare. A mulher do Ló e as filhas estavam junto. Elas ouviram isso. Será que ouviram? Ou será que estavam tão preocupadas com o que ia acontecer que não deram ouvido para o que o anjo estava falando? Porque às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós temos uma ideia tão fixa de algo que nós queremos tanto que quando Deus fala, não é a hora, não é o momento, você está com tanta ideia fixa naquela sua ideia que você acaba não prestando atenção naquilo que Deus está falando. Quando você está tão cheia de você mesmo, cheia tanto das suas vontades, você acaba não ouvindo aquilo que Deus está falando. Aquilo não tem tanta importância para você. E nós somos assim. Há fases, há momentos da nossa vida que realmente é assim. Comigo também isso acontece. Às vezes eu estou tão cheia de mim mesmo que Deus acaba falando alguma coisa, acaba passando despercebido. Mas não, nós temos que estar cheios de Deus. Ele cresce, que nós venhamos a diminuir. Porque enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, das nossas próprias vontades, Deus vai falar e a gente não vamos dar ouvidos. E aquela mulher, ela não prestou atenção no que o anjo estava falando. Porque quando ele falou, não olhes para trás e nem pare, e aí eles estavam indo, eles saíram, aí ela pegou e parou, depois que estava acontecendo a destruição. Camila, por que ela olhou para trás? Aí nós podemos imaginar um monte de coisas, né? Nós podemos imaginar que ela realmente não acreditou. Nós podemos imaginar que ela deixou algo atrás, algo que interessava ela lá, ou ela não acreditou, ou foi curiosidade. Então nós podemos imaginar um monte de coisas, já que aqui não está dizendo. Então o que foi? Foi curiosidade? Foi só curiosidade para ver que aquilo estava sendo destruído? Foi só realmente, nossa, não acredito, isso realmente aconteceu? Ou será que ela deixou alguém lá? Ou será que ela estava com dó daquele lugar, daquelas pessoas? Qual era o sentimento daquela mulher? A Bíblia não diz. E eu sei de uma coisa, querida, quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que cumprir. Se Ele falou não, é não. Camila, mas eu quero. Não. Ele é que sabe o melhor para você. A sua visão é muito limitada. Então você pode planejar, você pode colocar ideias, vai ser, talvez seja, vai ser bênção daqui a alguns anos e tal. Será? Deus te disse que vai ser bênção? Não, Ele falou que não. E você na loucura vai encarar mesmo Ele tendo dito que não? Mas é a minha vontade, Camila, é o meu sonho. Ele falou ao meu coração e agora está se cumprindo. Mas se Ele falou, se você desejou algo e você acha que foi Deus que colocou no seu coração e agora pela palavra Ele está dizendo para você que não, você acha que Ele tem compromisso com o quê? Com o seu sentimento que um dia você sentiu ou com a palavra dele? O que nós aprendemos com a palavra de Deus é que Ele vela sobre a palavra dele para cumprir, não sobre os nossos sentimentos. Ele realiza sim o que deseja o nosso coração, mas Ele não vai realizar algo que está fora da palavra dele. Não faz sentido Ele realizar algo que está fora da palavra dele. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Se a sua vontade, se o desejo do seu coração, se os seus sonhos, se os seus desejos estiverem ligados à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, ótimo! Com certeza Deus vai cumprir no momento certo, na hora certa, porque é quando nós fazemos... O que eu costumo sempre dizer para o meu marido é engraçado, né? Que tem oração que é assim, imediata. Deus, por que eu tenho oração que eu faço que a resposta é imediata, mas tem umas orações que eu faço que a resposta demora às vezes anos e anos para vir? É Deus que sabe se você está pronto ou não.
Porque às vezes nós queremos algo para já, mas talvez não tenhamos estrutura para aquilo naquele momento. Talvez aquilo vai nos fazer nos perder. Talvez nós vamos ficar orgulhosos, né, olhando para coisas materiais que nós sempre desejamos, nós sempre queremos mais, não é mesmo? A insatisfação está dentro do ser humano. Nunca tá bom, nós sempre estamos querendo mais. Mas Deus é que sabe se é o momento certo, se não é, se estamos prontos para aquilo ou não. Então acate a ordem de Deus. Se Ele falou não, é não. Fique com o não de Deus que vai ser melhor para você. Talvez o que você tem diante de você no momento é algo que você diz, Camila, é irrecusável. Você já colocou diante de Deus? Não, eu não tenho tempo para colocar diante de Deus, eu não tenho tempo para esperar a resposta de Deus. Então é não. Que loucura, Camila. Se Deus não te falar nada, amiga, não vá, não aceite. E a questão, se isso acontece com o seu marido, coloque diante de Deus isso. Deus, Ele precisa tomar uma decisão e é urgente que o Senhor vai colocar a mão. Porque às vezes uma decisão errada do marido, do cabeça da casa, a família toda acaba sofrendo. Às vezes pela empolgação, pela emoção do momento, às vezes acaba sendo, a pessoa acaba tomando decisões precipitadas e depois a família acaba sofrendo com aquilo. Coloque diante de Deus. Camila, não tenho tempo para esperar a resposta de Deus. Então é não, amiga. Creia que Ele tem o melhor para você. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela parou e olhou para trás. Então não vire uma estátua de sal. Camila, eu não vou virar estátua de sal, mas talvez você possa morrer espiritualmente. Talvez você possa parar espiritualmente e depois para recomeçar. Um abismo vai chamar o outro, uma situação complicada vai esfriando você, já que você deixou de ouvir a voz de Deus. Mulher, ouça a voz de Deus. No programa anterior, eu dizia que há dois tipos de mulheres, a que edifica e a que destrói. Que você seja essa mulher que edifique, não a que destrói. Não destrua o seu lar, não destrua as pessoas que estão perto de você. Decida sim escolher fazer aquilo que Deus tem para você. Escolher o melhor de Deus para você. Na palavra, aguardando o momento certo. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Se você colocou Ele à frente da situação e você não tirou Ele dali com suas atitudes, se Ele está ali, creia que Ele tem o melhor e Ele certamente fará o melhor, porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Lembre-se, é sobre a palavra dEle, não é sobre os seus sentimentos, não, que Ele vela para cumprir, não. É sobre a palavra dEle. Mantenha-se firme aqui, que com certeza você não vai se perder, que com certeza você não será enganada e nem frustrada, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele não frustra os planos e os sonhos de ninguém, não. Muito pelo contrário, os pensamentos e os planos dele são maiores que os nossos. Então, se você tem um plano bom para você, para sua família, para sua casa, pense que o de Deus, ele está acima, ele é bem maior, bem mais alto que o seu. Fique firme que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, o primeiro programa do mês de outubro, falando sobre as mulheres sem nome. Começamos a falar sobre a mulher de Ló, que parou, virou estátua de sal, mas você não vai parar. Você vai continuar no caminho aí, rumo à vida eterna e rumo, assim, esperando também, né, as promessas se cumprir e se alegrar mais ainda no Senhor. E na semana que vem nós vamos falar sobre a mulher sunamita. Então, na semana que vem nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa mulher também, que não tem nome. Gente, na semana que vem, então, eu aguardo você, hein? Eu te espero. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.